Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui tempestuosos com o 6º episódio da 4ª temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e finalmente eu volto aqui a comentar os episódios dessa 4ª temporada da série, prestigiando mais uma vez, né? E olha que eu acho que muita gente pensou que eu já tinha desistido de vez, largado mão. Mas não é verdade, porque no fundo, eu sou um trekker de raiz. Eu gosto de Star Trek, eu gosto da franquia. E por causa disso, de ser um bom fã, eu quero que ela continue, mesmo que exista essa era de latão oferecida por nós, por Alex Kurtzman, com todas essas séries derivadas de tudo aquilo que a gente gostava antes, né? Enfim, mesmo que eu veja atrasado, eu vejo, simplesmente porque eu não posso passar a ignorar essa série e realmente deixar ela pra lá. Não dá. Eu que gosto da franquia, de alguma forma, obrigadamente, eu tenho que gerar um pouquinho de audiência também. Pois é uma coisa meio esquisita, né? Eu fico assistindo só pra passar mal, no final das contas? No fundo mas eu não quero que a franquia morra. Porque no fundo, se a gente deixa de prestigiar esses produtos aqui duvidosos do Kurtzman, a gente faz com que possa acontecer um dia de nunca mais ser exibido coisa nova de Star Trek. Tudo bem, tudo que é antigo já basta, né? Já é eterno, mas a gente pode ainda confiar. Vai existir um dia onde essa era aqui de latão vai deixar de existir e outra pessoa vai comandar, e quem sabe seja alguém, um autor que entenda estas histórias de ficção científica, aventura, ação que Star Trek sempre proporcionou pra gente, mas que saiba, claro, escrever boas histórias. A gente não pode desistir da franquia, com certeza. Então, por isso que eu estou voltando a ela aqui com muito atraso. E por que eu fiquei atrasado, né? Porque justamente, 6º episódio, ele foi exibido lá na época de Natal de 2021. E eu assisti realmente o episódio lá naquela época. Mas eu falei, deixa eu comentar depois da virada, né? Do Natal, da ceia de Natal, do almoço de Natal e todas essas coisas. Mas passaram 6 dias e nada. E aí veio o episódio derradeiro lá do ano passado, que foi lá por 30 de dezembro, né? Esse eu já não assisti. E falei, deixa virar o ano, depois eu comento. E aí a série entrou em hiato. E desde aqueles dias eu não produzi esse vídeo resenha aqui. E foi passando. Tanto que agora já retornaram os novos episódios. Já passaram-se 2 semanas, 2 novos episódios. E eu não vi também nenhum deles. Pois é. A motivação, né? Sim, há pouca motivação para ver Discovery, mas eu preciso cumprir tabela. Enfim, vou fazer uma mini maratona para poder me sincronizar agora com os episódios semanais restantes. Acho que ainda faltam 4 para fechar essa 4ª temporada, né? Bom, de qualquer forma, né? Esse episódio, o 6º, o que tivemos nele? Mais uma aventura de Michael Burnham, tentando resolver o problema lá daquela distorção gravitacional, que agora tem um nome, né? O Stamets batizou ele com AME, né? Acho que a sigla é em português ou em inglês, nem sei. Enfim, AME, ou distorção gravitacional. E nessa semana temos mais uma investigação a respeito disso, tentar descobrir as origens daquele fenômeno. E vamos combinar, né? Acho que de todas as séries até agora, esse é o trama principal da temporada mais misterioso, porque nas outras, quando teve a questão lá do Anjo Vermelho e também o problema lá de ter quebrado, né, a queima, né, que acabou com os cristais de lítio, acho que lá pelo 6º episódio a gente já sabia alguma coisa a mais, ela estava um pouco mais concreto. Aqui nesta temporada está tudo nebuloso, a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas enfim, desta vez eles vão investigar um certo rasgo no espaço, né? Eis que a nave Discovery acaba caindo numa região onde não tem literalmente nada. Eles estão quase que à deriva, sem saber como retornar do ponto onde eles estavam. E claro, né, tem um probleminha à frente que pode destruir a nave e toda a tripulação. Esse é um dos clássicos, né, temáticos de Star Trek, né, onde a nave cai numa espécie de armadilha. Todas as séries anteriores já ofereceram pra gente uma variação exatamente disso, que tudo, claro, começou lá naquele grande episódio da série clássica chamado Manobra Carbonite, onde tivemos aquele grande blefe do Kirk, né? Pois é, né? Quando ele diz pro Spock, né? Não é xadrez, é poker.
Enfim, o que vale? Temos aqui uma situação que no teaser de abertura, né, todo aquele momento antes dos créditos, a gente fala, caramba, que boa situação. Esse episódio promete, tem tensão, né? É uma situação difícil, misteriosa. Caramba, isso vai render bastante. Só que aí a gente tem que lembrar que estamos na era de latão. E o pessoal, os roteiristas, eles não conseguem sustentar os bons momentos típicos da franquia. Ou seja, no decorrer do episódio, tudo foi ficando na mesmice de sempre, tanto que culminou lá no finalzinho, como todo mundo sabe, onde quem salvou a parada foi Michael Burnham. Praticamente sozinha mesmo, dessa vez, apenas uma voz de computador que ajudava ela, né? Basicamente isso. Mas enfim, não tem como evitar, né? Eles não conseguem fazer nada melhor do que isso. Agora, é curioso, né? As primeiras ideias de solução não pintaram da boca da Michael. Vamos combinar, né? No começo parecia que o negócio ia render de uma outra forma. Porque tudo acabou vindo primeiro pelo Gray, né? Que naquela valorização ali do personagem, para esse episódio, estava numa situação solitária. E ele começou a conversar com a Zora. Entre papo vem, papo vai, acaba se descobrindo que, caramba, o computador, ele, ou ser senciente já, né, tem uma personalidade, está sentindo coisas que apenas os seres corpóreos são capazes. Peraí, como é que ela consegue ter sensações? Bom, porque os sensores da nave começaram a ser a pele dela, basicamente, os órgãos internos, né? É uma metáfora interessante, né? É um bom desenvolvimento para a Zora. Lembrando, né, que é necessário que esse personagem, porque né, é um personagem, ele pode considerar tanto a alma quanto o corpo da Discovery. Ele precisa desenvolver porque ele precisa se casar lá com aquele short track famoso lá do pré-segunda temporada, né, onde vimos a Discovery em tempos futuros, completamente abandonada, ou talvez não abandonada, né, mas sem nenhuma tripulação a bordo. E aparecia um personagem e tinha uma história bastante interessante. Infelizmente, quem não viu esse short track não consegue ver, porque depois que saiu tudo de Discovery da Netflix, olha, realmente eu não sei quando que vai surgir na Paramount Plus. Aliás, o segundo lote de short track foi o pré-terceira temporada, nem chegou a ser exibido na Netflix, né? Não foi, né? Não foi não. Eu vi pela Sparrow Plus, foi na Sparrow Plus, eu assinei a Sparrow Plus só para poder curtir esses episódios, mini episódios. Enfim, desenvolver então a personagem, a Zora, é interessante, é super válido. Claro que tem um certo exagero aqui também nesse episódio, que acaba caindo também nas mesmices melodramáticas que tem muito aqui em Discovery. Afinal de contas, a Zora fica deprê aqui. E o Gray passa a assumir a função até de psicólogo. É curioso, né? Nesse episódio aqui, o Hugh, ele volta a vestir o seu uniforme branco de médico. Ele é um médico, né? Mas ele estava atuando como psicólogo da nave nos últimos episódios, né? Agora que ele voltou a vestir branco, quem assume a figura de um certo psicólogo, né? Conselheiro ali, é a Gray, ou Gray, sei lá o que ela é. Enfim, é até irônico, né? Os roteiristas, eles são binários o tempo todo. É uma coisa ou é outra. Não tem meio termo. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles são contraditórios, né? Eles defendem certas ideias que no próprio desenvolvimento do enredo de um episódio, ou de um episódio para o outro, você percebe, caramba, eles se contradizem nos seus ideais. Enfim, né? É um conceito interessante que acontece ali na relação do Gray com a Zora, que passa a ser uma solução que Michael acaba adotando. Mas depois, a Zora fica insegura. Não, eu não sei se eu consigo ajudar vocês, né? Se eu consigo ver aquele rastro necessário para a gente poder sair desse pequeno espaço completamente vazio onde nos encontramos. Ou seja, o tempo todo, na verdade, é uma boa situação dramática, mas ao mesmo tempo, como o pessoal não consegue escrever um bom texto, aquilo vai ficando meio um certo ranço esquisito que você fala, caramba, tá meio piegas, quer dizer, piegas sempre tá, né? Mas tá meio exagerado, enfim, é uma salada que a gente vai assistindo e no que eu comentei no comecinho, é uma boa ideia que ela vai se desfazendo até chegar no final do episódio, resulta nas mesmices de sempre. Falando em mesmices, né, uma coisa que
parece que está virando uma tendência que eu achei insuportável. Na verdade, como eu já tinha esquecido que eu vi esse episódio, eu tive que assistir o episódio agora, antes de começar a gravar o vídeo, porque já tinha apagado completamente da memória o que havia nele, né? E eu acabei topando com algo que, ao longo desse ato, né, lá de finalzinho de 2021 pra cá, eu via pipocar em algumas séries, que é um modelo narrativo que eu não gosto. Eu me refiro à relação ali do Book com o seu pai. O pai apareceu ali do nada, como se fosse uma projeção do seu pensamento. Até parecia que tinha a ver com aquele nada onde Discovery estava, mas de fato não. E aí ficou até um negócio meio inexplicado. Claro, ele foi afetado, né? O cérebro ali do Book foi afetado, que foi até um indício para o Stamets arranjar um jeito de determinar algumas coisitas que eles estavam, inclusive, investigando, né? Que é exatamente, ou seja, nenhum sensor da nave ajudou, mas ali, a cabecinha do Buck deu certo, né? Que são as evidências de que quem está fazendo esse negócio aí relacionado ao AME, ou a distorção gravitacional, é alguém de fora, lá para as bandas da porta da galáxia. É uma coisa interessante, né? Mas não sei como é que eles vão aproveitar tudo isso. Mas, ok, isso é coisa para próximos episódios. Aqui, voltando para o Book e a relação com o seu pai. Este diálogo que ele tem com o seu progenitor, eu considero um exagero, e foi isso exatamente que eu acabei vendo em umas 2 ou 3 séries nesse período de tempo de quase um mês. Pois é, parece que há uma certa mania dos roteiristas hoje em dia de querer desenvolver o que passa na cabeça do personagem, e ele faz uso desse recurso que eu não gosto, que é exatamente fazer a projeção de um diálogo que o personagem está tendo com um ente querido, seja um ente que já morreu ou que está muito distante e ele não consegue conversar por telefone, por uma mensagem de celular, nada do tipo. Esse conceito de fazer esse tipo de, digamos, exposição do que passa pela cabeça do personagem é muito facilitado assim, né? Ou seja, não há uma complicação, é muito seco. Na verdade, eu considero uma preguiça dos roteiristas, porque se falando desse recurso, né, você não precisa usar um personagem escada, que é uma coisa bem típica, né? Quando você quer tirar o pensamento do personagem e passar para o público, você se vale da figura de um personagem escada, ou seja, um amigo, né, ou um companheiro de trabalho, qualquer coisa, até mesmo um desconhecido, ele acaba falando aqui na conversa entre os dois, você fica ouvindo o que está na mente do personagem. E hoje em dia se usa muito esse recurso de ter esta visão fantasmagórica quase, né? Uma projeção daquela conversa que você está tendo com seu ente querido. No fundo, é uma forçação de barra, porque os caminhos que a conversa tomam não são verdadeiros. Então fica aquela confusão. É a pessoa que quem está assistindo às vezes não entende direito, né? Mas peraí, a pessoa, ela pensa daquela maneira, a pessoa com quem o personagem está conversando. Bom, você fala, mas a pessoa já morreu, ou então está muito distante, e o que ela está fazendo lá longe não tem nada a ver com isso. Então fica aquela salada, né? Ou seja, são inverdades, porque são justamente apenas uma projeção do que está na cabeça do personagem. Ou seja, no geral, gera uma situação completamente falsa. E fizeram isso então com o Book na relação ali do seu pai, que depois ele acaba perdoando no final. Mas se você levar em consideração tudo que acontece na conversa dos dois, você fala, é pura encheção de linguiça, não serve para nada. No fundo, não. E também só arrasta mais um pouco toda a situação do personagem. Caramba, como ele foi valorizado aqui nessa temporada, né? Às vezes parece que ele é mais valorizado que a própria Michael, se você for reparar, porque ela não tem mais conflito pessoal. Já que ela é a capitã da Discovery, ela não está mais peitando nenhuma ordem superior. E é fácil lembrar, né? Ela bateu pouco com o almirante. No máximo ela teve algumas rusgas com a presidente lá da federação. E ficou por isso mesmo. O Book parece que é o personagem aqui que tem que ter relevância o tempo todo. E de forma irritante, né? Porque ele só está lá com o seu trauma, não sai disso. De novo, aqui a conversa com seu pai foi mais uma variação também disso. Agora, uma coisa bem jogada assim do nada nesse episódio foi o comportamento da Owo. Acho que é assim que fala o nome dela, né? Eu nunca decorei o nome completo, mas é o apelido que ela recebe de todo mundo ali, né? Ela teve um comportamento ali que ela peitou, né, as ordens ali do... Ela teve uma ideia, digamos, talvez boa, né? E até pediu permissão para o Saru. Mas ele falou, não gostei da sua ideia. Morreu o assunto, né? Ali ele estava como
comandando a ponte, né? E ela insistiu e ficou aquele atrito entre os dois. Pra que aquilo? Não teve fundamento nenhum. Agora, coisas nada a ver, mas que são rotineiras, né? São sim, senhor, que toda a turminha ali da ponte fala quando o Michael diz alguma coisa. Sim, capitão, todo mundo num jogral, né? É uma coisa bem adolescente, que eu já comentei isso, acho que desde a temporada anterior, né? Enfim, é uma coisa que realmente só faz com que todo mundo que curte a tripulação de uma nave estelar baseada nas antigas séries, né, fique com o estômago embrulhado, como esse pessoal se comporta como adolescentes, pré-adolescentes, né, ou mesmo criancinhas num jogral. É uma coisa irritante mesmo, né? E depois naquele momento onde todo mundo tem que entrar dentro do buffer, né? Nossa senhora, aquilo lá, todo mundo de mãozinha dada, né? De 3 a 3. Caramba! Também tem outra coisa que também é uma constante aqui. Eu não lembro quem comentou em algum canal aqui do YouTube, né, dos fãs de Star Trek, obviamente, né, falando como há discursos, né, nessa série o tempo todo, separação para algum personagem, principalmente a Michael, né, e no caso o Saru aqui também nesse episódio, de fazer algum discurso motivacional para o pessoal. É uma coisa irritante. Mas enfim, depois que veio essa brilhante ideia da Michael, né, de colocar todo mundo dentro do buffer, né, que também é uma referência, né, ao Scott, né, que ficou num buffer durante décadas e décadas, depois foi encontrado pela Enterprise D, né, do Picard, né, caramba, num episódio super nostálgico, né, muito bom. E aqui foi aproveitado a ideia de maneira exagerada, ou seja, a tripulação inteira. Tudo bem, tem mais tecnologia, se podia guardar, mas naquele novo teleporte cada um tem pessoal, né, o buffer tá onde? Mas tem que estar dentro da nave, né, mas enfim, não importa. A salada. O que vale, que para eles é o que tem que valorizar, é a choradeira, né? Todo mundo tem que se dar as mãos para poder ativar, e todo mundo ir pro buffer, né? E quem vai nos salvar? Chapolin Colorado? Não, Michael. E ela fica lá vestida com o seu traje de para uso externo da nave, né? Para poder aguentar o quê? Você fica pensando, por que ela tá vestida com o traje ali na ponte de comando, né? Aí depois, quando vem a cena explicatória, né? De explicação do fato, você fala, caramba, que exagero. Num certo momento, né, a Zora informa, né, tá aumentando muito a temperatura aqui na ponte, né, talvez o seu traje não vá aguentar, e ela, naquele momento dramático, se eu morrer, você tira todo mundo do buffer, a tripulação não pode perecer, né, e, bom, enfim. Aí começa a ter fogo ali, perto da tela, né, fogo? Como é que tem fogo ali dentro da ponte? Momentos antes, ela tinha dito para a Zora desativar o suporte de vida. Suporte de vida, se eu não me engano, tem num dos seus itens oxigênio. Ou seja, se o suporte de vida foi cortado, o oxigênio também foi cortado na nave inteira. Tudo bem, pode ter oxigênio suficiente para poder queimar ali dentro da ponte. A ponte é enorme, né? O oxigênio ali dentro poderia facilmente manter aquele fogaréu enorme durante muito tempo. Bom, alguns minutos talvez, algumas, não sei. Para a pessoa só respirar, uma pessoa respirar, ela pode ficar dias ali dentro daquela cela, né? Daquela sala enorme, da ponte, né? Mas para o fogo, aquele baita fogaréu, eu não sei se teria exatamente oxigênio suficiente. E eu sempre acho que quando você corta o sistema de vida, eu acho que o ar ele é sugado, ele não fica simplesmente parado, porque senão, não, se bem que acho que teve série onde é cortado o suprimento de vida, o suporte de vida, mas ainda fica o oxigênio dentro das salas e a pessoa ainda pode respirar. Foi um exagero, mas um exagero assim que você pode questionar também, que consegue ser válido. Mas de qualquer forma, a ponte está pegando fogo, está torrando tudo. Como é que... é exagero. E ela ali toda sofrendo. Como é que a cadeira onde ela está não está pegando fogo? Se alguma coisa está pegando fogo lá na frente, como é que a cadeira do capitão não está pegando fogo? É uma sandice, né? Ele coloca o perigo ali na frente dela e ela toda se torcendo de dor, né? A Soneco ali com a sua grande atuação. Caramba, é uma cena forçada, dolorosa de ser assistido. Não pelo drama da personagem, né? Mas dolorosa de ver aquela coisa. É ruim aquilo. Por isso que o episódio, né? Ele começa bom, com uma premissa interessante, ele vai se desenvolvendo a mesmice de sempre e caindo naquilo que sempre a gente vê. Michael salvando o dia pela 1000ª vez.
Enfim. Por causa desse episódio, realmente eu não tive motivação de logo comentar, deixei acabando para depois do Natal e depois acabei esquecendo. Porque realmente é um episódio que até prometia, mas não cumpriu nada. Portanto, para esse sexto episódio da quarta temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Ele até valeria 3, na verdade do começo valeria até um 4, mas depois vai caindo. A história de Zora é interessante, mas depois ela começa a ficar chata pra dedéu, né? E no fundo, vira apenas um episódio mediano mesmo. Poderia ter sido acima da média, mas ele não conseguiu manter. Esse é um problema. E a gente precisa deixar isso também bastante enfatizado, né? Poderia dar 3, sim, mas vou manter os 2,5, porque quase estragou o meu Natal. Enfim, tá bom, 2,5 asteriscos, está muito bom para esse episódio. Amanhã, ou hoje mesmo, eu publico o episódio que fechou o primeiro lote de episódios da quarta temporada da série. É isso.